Rosita Milesi, diretora do Estudo de Migrações e Direitos Humanos. E depois nós vamos ter uma rodada final de todos os convidados, sem prejuízo de um inscrito no plenário, que é o Gabriel. Muito obrigada, senador Paim, E também, na verdade, me colocou numa situação complicada, porque vim para assistir a esta audiência e não estava previsto de eu compor aqui esta mesa e, portanto, vou improvisar alguma colaboração e, além do mais, com a dificuldade de estar, de certo modo, substituindo o Padre Paulo Parisi, que traria seguramente contribuições muito mais valiosas se aqui estivesse. Saúdo a todos, na sua pessoa, senhor senador, todos e todas, e, sobretudo, a diversidade de contribuições e de pessoas que contribuíram nesta audiência. Ali fica mais difícil ainda falar, porque praticamente todas as dimensões, ou as mais variadas dimensões, do que um momento como este pode incluir, já foram tratadas, cada uma das apresentações com a sua especificidade, e, sobretudo, com aqueles aspectos que são de vivência também das pessoas. E por isso que trazem esta diversidade, algumas com aspectos bastante, digamos, sofridos e até dramáticos, outras com dados informativos importantes, outras com análises de suma importância. Então, nesse contexto, enfim, não tenho muito a acrescentar, mas queria também aproveitar, o senhor fez menção no início aos estudantes aqui presentes, então eu queria só agregar a presença de uma estudante de Chapecó, que também está aqui, se chama Ana Risson, está presente, e ela faz parte de um grupo lá em Chapecó. Nós sabemos que Chapecó é uma cidade que até dá alguns exemplos a serem partilhados. Um deles é uma universidade que abriu muitas vagas, especificamente para os haitianos, né, e que estão aproveitando bastante bem essa oportunidade de estarem estudando. É um exemplo que pode ser, digamos assim, reproduzido em muitas localidades e em muitas já ocorre. Mas essa referência, então, à universidade que abriu vagas específicas para os haitianos, enfim, de acesso e possibilidade de estudar. Eu queria falar um pouco aqui com algo que me impressionou enormemente esta manhã. Eu abri o computador cedo e vi ali a convocação desta audiência, já sabia, já tinha, enfim, participado com os organizadores, mas me chamou a atenção, ao ler, os comentários que vinham após esta convocação. Havia em torno de 230 comentários, mais ou menos. E não consegui ler todos. Passei um olhar rápido e posso, nesse momento, estar errada, porque haverá outros comentários. Mas eu penso que não havia 5% dos comentários positivos. É muito impressionante ler os comentários que se seguiam a esta convocação. Quase que dava um desânimo de a gente dizer assim, o que responder para quem, de que modo? Quem quiser depois ler, eu estava até copiando para arquivar, porque eu acho que merece uma análise de ver por que tantas reações tão rápidas, quando há tantos outros temas que poderiam ter comentários, né, positivos, às vezes não tem, e nesta convocação, reações de toda natureza, assim, resistentes, xenófobas, contrárias à migração, à presença dos imigrantes, etc. Não é bom dizer isso, nem muito bom dizer isso aqui em público, e para tanta gente que nos ouve. Não porque não seja bom saber, porque é muito triste ver que é assim. Eu achei, assim, sinceramente, algo que impressiona, e a gente, se quisesse tentar responder pelo próprio sistema, eu acho que estava no Face, né?
seria muito difícil tentar responder a estas reações, a estas opiniões que ali se expressam. E então, isso me faz, digamos assim, um pouco falar neste momento de quanto nós precisamos, de quanto o Brasil precisa trabalhar esse tema das migrações. Mesmo sem entrar no mérito de um grupo específico, não é só em relação aos haitianos. A reação ali se expressa em relação a eles, porque a convocação é nesse sentido, mas preocupa muito essa questão da reação da sociedade que, embora nós prezemos muito o fato de sermos um país acolhedor, e, na verdade, o somos em muitas dimensões, em muitos aspectos e em muitas iniciativas, também essas reações revelam algo que está aparentemente adormecido na sociedade, mas que aflora facilmente quando não tudo está ocorrendo do jeito que eu sempre vi ou vivi. E eu acho que, então, um dos apelos que decorrem desta realidade é que realmente precisamos trabalhar muito o tema das migrações. O tema das migrações, digamos, ao Brasil, tem etapas históricas já referidas, conhecidas, etc., cada uma com as suas dificuldades, cada uma com as suas marcas, mas agora vivemos um momento novo, e foi bastante já manifesto aqui. Um momento novo onde esses novos fluxos migratórios ocorrem nos últimos, praticamente, 5, 6, 7, 10 anos, né? E que, embora sejam ainda tão reduzidos em termos numéricos, porque também já foi dito claramente, o Brasil tem menos de 1% da sua população formada por imigrantes, é um dos países que tem o índice mais baixo do mundo de imigrantes, somos um país com tantas possibilidades. Apesar disso, as reações preocupantes em relação à migração estão se revelando muito rapidamente, e isso preocupa. Preocupa porque e nos faz, digamos assim, perceber enfim, analisar que as medidas de acolhida, que nós apreciamos enormemente, já foi mencionado aqui, as formas já viabilizadas para os imigrantes haitianos virem ao Brasil, para outras nacionalidades que estão chegando também, e que têm mecanismos diversos para alcançar a documentação. Nós temos um número expressivo no Brasil de solicitantes de refúgio, acho que o Beto fez uma menção também a essas questões, e há todo um cuidado, uma dedicação para acolher esses novos fluxos também de refugiados, como é o caso dos sírios e pessoas do Iraque, de alguns países africanos, onde a situação é muito grave. Enfim, há uma série de medidas que nós apreciamos enormemente, e eu acho que nós devemos sempre reconhecer tudo aquilo que é feito, seja por iniciativas governamentais, seja por ação da sociedade civil, e eu, de fato, assim, me sinto, digamos, feliz de poder dizer que a sociedade civil se esforça para estar nesse universo. Nós temos N instituições já, digamos assim, conhecidas nacionalmente, porque estão mais na vanguarda dessa atenção, mas nós temos muitas outras instituições que, com menos expressão, estão presentes. Nós temos uma rede nacional chamada Rede Solidária para Migrantes e Refugiados, que é composta por mais de 50 instituições no país, que se dedicam a esta causa. E tudo isso é muito positivo e nós não podemos deixar de perceber, muito menos deixar de perceber as iniciativas também valiosas de parte do governo, seja com as medidas em relação ao visto humanitário, seja as medidas em relação ao visto específico pela Resolução 97 com os haitianos, seja, enfim, nas outras soluções.
Agora, disso tudo também decorre, e cada vez mais, uma responsabilidade de que tratar uma questão de migrações num país importa em várias dimensões que precisam ser consideradas e em vários aspectos que precisam ser implementados. Nós sabemos que a integração efetiva das pessoas, dos imigrantes, dos refugiados, ela tem que comportar as 4 dimensões básicas. As 4 dimensões básicas são a integração política, que é através da documentação, vários aspectos, mas um deles a documentação, o tratamento, a legislação. Aliás, abro um parênteses para agradecer ao Senado, que aprovou recentemente o texto para uma nova lei de imigrações, e que esperamos agora que prossiga, porque é um documento extremamente importante. O termos uma nova lei de imigrações no país é uma questão assim mínima, básica, para que o país possa dizer que é um país que vai tratar os migrantes com dignidade. A nossa legislação, como sabem, é ainda do tempo da ditadura militar, superada, e que não resolve as questões, e por isso que acabam os migrantes tendo que usar, às vezes, alternativas não recomendáveis para poder documentar-se. Mas, enfim, eu queria voltar ao assunto da integração, que comporta uma integração política, na questão da documentação e tudo o que decorre desse aspecto, uma integração econômico-laboral, que importa em tudo aquilo que se considera como importante, válido e necessário para que a pessoa possa exercer aquilo que é um desejo de todos, poder trabalhar, ganhar o próprio sustento, sustentar as próprias famílias e também contribuir com a sociedade. O trabalho não é só de interesse pessoal, ele é de necessidade de interesse público. A integração social, através do acesso aos direitos sociais, a tudo aquilo que importa uma vivência básica, mínima, em igualdade de condições, como a nossa Constituição fala no artigo 5º, que é muito clara nesse sentido. Nós temos, às vezes, legislações, ainda leis infraconstitucionais, que barram esse acesso ou que não facilitam essa aplicabilidade, e por isso a superação dessa legislação é importante para que possamos viver integralmente a dimensão que a Constituição assegura, que brasileiros e estrangeiros residentes têm os mesmos direitos assegurados, e a integração cultural, que muitas vezes é deixada como algo assim que o tempo resolve, ou que o tempo resolva, mas não é. Os colegas que estão aqui, os amigos haitianos, fizeram referência, acho que o amigo de Porto Alegre, sobretudo, fez a integração cultural, porque a vida da pessoa não é só trabalho, não é só produção, não é só sustento, mas é vida realmente um pouco minimamente plena, que importa em todas essas dimensões. Então, eu acho assim, nós, como país, que vem recebendo novos imigrantes, novos fluxos migratórios, eu acho que precisamos trabalhar alguns temas muito básicos. Por exemplo, começar a trabalhar a questão da interculturalidade desde o ensino básico, por exemplo. Começar a tratar essa questão como algo fundamental na sociedade brasileira. Nós não podemos ser eternamente nós e os outros, se der que venham. É uma sociedade a ser construída na interculturalidade. E nós temos uma vivência fantástica nesse sentido. Somos italianos, ou descendentes de italianos, de alemães, de portugueses, de espanhóis, de uma infinidade de nacionalidades. E eu acho que ninguém de nós se arrepende por estar num país com essa diversidade. Pelo contrário, nos sentimos orgulhosos e enriquecidos. O nosso fundador, lá no final do século XIX, ele disse uma vez que os países que se abrirem à imigração experimentarão um desenvolvimento que nunca antes tinham visto. É uma verdade, não vale só para aquele tempo, vale também hoje. A riqueza, ela não vem só de um lado, ela é riqueza em todos os sentidos. Portanto, a questão da interculturalidade é algo que precisa ser trabalhado desde a juventude, para que isso seja algo, desde a escola, para que isso seja algo real e vivo na vida da sociedade, e não simplesmente uma superposição, um concerto de entendimentos. Então, temos outros aspectos já mencionados, que já são, então, de caráter prático, a questão da revalidação de diplomas, a questão da documentação. É verdade que há um acúmulo de processos pendentes, nós sabemos, ele fez menção. Também é verdade que há um esforço, sabemos,
para que em breve se possa superar estas dificuldades de um acúmulo de processos, porque a documentação provisória é um bem, porque a pessoa não está em situação irregular, mas, ao mesmo tempo, é algo muito limitante. Esses dias eu vi um jovem, ele tem 23 anos, um haitiano, ele falava assim, muito triste, ele disse, eu interrompi a faculdade para vir, quando teve o terremoto, perdi tudo, vim para cá, e aqui eu não consigo acesso, porque estou ainda com meu documento provisório, e apesar de ganhar bem, ele disse, eu ganho bem, eu quero fazer mais, a minha vida está passando, são 3, 4 anos que passam, um período fundamental da minha vida, e onde eu queria estar avançando, e a documentação me deixa ainda, a documentação, então, as possibilidades, não é? Um dos elementos é isso, as possibilidades ainda me deixam um pouco à margem de eu poder colaborar aqui no país com o meu dinamismo, com a minha vontade de jovem, ao mesmo tempo sentir-me realizando a minha vida, né? Não passando anos, às vezes, sem poder avançar. Eu acho que, eu estou vendo assim, alguns apontamentos aqui, a questão da migração haitiana, como ela veio um pouco concentrada em pouco tempo, ela justamente alertou o Brasil para as suas limitações em termos de um país que tem estruturas para acolher imigrantes. E, portanto, esse é o grande apelo que nós temos que superar, em todas as dimensões. Os imigrantes, os nacionais, somos seres humanos iguais. E isso, às vezes, parece que está difícil de a gente incorporar essa ideia. Parece sempre que somos nós e eles, nós e os outros. E quando pensamos que a nossa vida também foi assim, nós também vivemos, os nossos antepassados viveram a mesma história. Então, ao invés de recuperarmos essa história para, talvez, discriminar, precisamos recuperar essa história para integrar e acolher. Trago aqui também, evidentemente, eu acho que no mundo atual todo mundo admira o Papa Francisco, que tem sido, enfim, uma expressão para tantos temas, para tantos aspectos. E no mundo da migração e dos refugiados, ele tem sido não apenas uma pessoa que fala insistentemente, mas que deu exemplos a toda hora. Acho que o tempo terminou, é isso? Deixa eu ver, lá tem 46 segundos. Então, eu vou lhe dar mais 3. Tá bom, senão eu encerro. Eu penso assim, o que é o apelo que nós podemos fazer? Não é, talvez, o que o padre Paulo falaria, ou talvez sim, porque ele traria também os dados do atendimento real na instituição, mas esses dados são disponíveis, é muito bom a gente ver, mas ele traria seguramente essa mensagem também, assim, o que decorre da vida que nós, instituições da sociedade civil, temos nessa integração, ou nesse dia a dia, ao lado dos imigrantes e dos refugiados. São esses aspectos assim, muito básicos de considerar as várias dimensões da integração e ver como podemos e como devemos tratar os vários aspectos para que para que a integração seja uma realidade e seja uma riqueza. Tem uma frase também do nosso fundador que dizia assim, que para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão. Ele dizia só assim, eu diria assim que pátria é também a terra que lhe dá o pão, porque o imigrante não renuncia à sua pátria porque está aqui. Ele ama cada vez mais, e até aproveito para dizer que os haitianos adoram o Haiti. A gente sempre ouve assim, nenhum deles está aqui porque não ama o Haiti, repetem isso. Assim é com todos os imigrantes. Mas também amam o Brasil, mas também amam, seguramente, dentro dessa palavra, digamos assim, retomando a palavra do nosso fundador, a pátria. Na época, usavam a expressão que ele dá o pão, porque os migrantes italianos vinham para fugir da fome. Os nossos bisavós da Itália não vieram para o Brasil porque tinha grandes programas, vieram porque lá não tinham mais como sobreviver na época por causa da crise da fome. Então, a frase é a pátria é a terra que lhe dá o pão. Mas é também aquela que lhe dá o pão no sentido do trabalho e das possibilidades de recompor a sua vida. E então, penso que nós temos uma diversidade grande de temas a tratar, e também é oportuno fazer um apelo à imprensa, pela importância que a imprensa tem, pelo quanto a imprensa alcança a sociedade.
e que a imprensa seja um aliado, seja uma parceira para construir aspectos positivos, e não utilizando, às vezes, termos ou formas que são discriminatórias. Por exemplo, a invasão, desde quando um país com 200 milhões de habitantes pode considerar-se invadido porque chegam algumas pessoas a mais, digamos assim, em 5 anos, dos imigrantes haitianos, são 50 mil, mas a Itália está recebendo 100 mil em 2, 3 meses, por exemplo. Então, a questão universal, humanitária, ela deve estar colocada em primeiro lugar, a meu ver. E, seguramente, acompanhando essa dimensão humanitária, a dimensão também da gestão, de um trabalho efetivamente de acolhida e de integração. Peço desculpas se eu não contribui muito, mas, de qualquer forma, eu acho que é um prazer muito grande e, sobretudo, cumprimentar pelo valor que está sendo dado a este tema. Dizendo assim, o tema das migrações é um tema do Brasil e é um tema das migrações, não só dos haitianos, que são um grupo, o mais numeroso, mas temos muitos outros que precisamos olhar num contexto, para que também, às vezes, o uso demasiado de um termo não se torne, às vezes, como um motivo também para que a sociedade veja aquele grupo como sendo o único que existe. A migração é mais ampla, mais diversificada, e nós queremos, desejamos que o país seja um país efetivamente acolhedor e que promove a integração dos imigrantes e dos refugiados. Muito obrigada. Muito bem, irmã Rosita Milesi, diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, um revolucionário gaúcho que dizia sempre que, numa visão universal, pátria somos todos. Eu acabei escrevendo um livro com esse título, mas nessa linha aí da integração universal da humanidade. Pátria somos todos.